Shalom, shalom, povo de Deus. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um devocional. E o tema do nosso devocional hoje é: dê ouvidos aos mandamentos. Amém? Glórias a Jesus. O nosso devocional está em Isaías, capítulo de número 46, indo até o capítulo de número 51. Nós temos dois textos base, que um está em Isaías 48, 18, que eu passo a ler agora. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas. Amém? E também Isaías 51, 13, que diz: quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Muito bem, queridos, vou tentar ser bem pontual aqui, mas aproveito aqui para comentar algo também importante. Queridos, é inegável que ao lermos aqui esses capítulos, principalmente a partir do 40, indo até o 51, nós vamos ver promessas muito fortes e tremendas para o povo de Deus. E aqui nesse contexto, nós não podemos perder a percepção de que essas promessas foram dadas e são dadas a Israel. Israel, povo, tanto Israel como nação, como Israel de forma individual. Eu me preocupo com algumas teologias que, ao lerem, por exemplo, Isaías, elas substituem todas essas promessas e as transferem única e exclusivamente para a igreja. É claro que a igreja também se beneficia dessas promessas, esses princípios também se aplicam à igreja, mas não devem ser retirados de Israel ao ponto de achar que Israel não tem mais promessas de salvação, de restauração. Deus faz promessas aqui contundentes, que eu poderia citar variadas aqui, mas fugiria um pouco do nosso foco aqui. Mas eu posso citar algumas, por exemplo. Olha Isaías 49, 3. E me disse: tu és meu servo, é Israel, por quem hei de ser glorificado. Aqui não é a igreja, aqui é Israel. Claro que a igreja também, por meio dela, o Senhor também é glorificado, mas isso não nega a promessa feita primeiramente a Israel. Deixa eu ver mais uma promessa aqui, bem interessante, ainda no capítulo 49, no verso 14 e 15, que diz assim: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor me esqueceu. Olha o que Deus responde: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que tenha uma mãe assim, e que venha esquecer do seu filho, ele fala: todavia eu não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Olha que tremendo. Promessa para a terra de Israel e promessa também para o povo judeu. Então, só para fazer um parêntese inicial nesse devocional, que é inegável, que apesar das falhas deles, dos erros deles, você vai perceber que apesar dos erros, Deus age de misericórdia e está sempre disposto, e por ele não anula a promessa. Então, eu comento isso porque nos nossos dias e no nosso tempo, existem algumas teologias que negam, e essas teologias nós chamamos de teologias da substituição, no qual eles excluem qualquer promessa feita a Israel e transmitem única e exclusivamente para a igreja, tá bom? Então, só uma observação aqui. Queridos, agora entrando propriamente no devocional aqui, por que eu coloquei o tema "Dê ouvidos aos mandamentos"? A gente sabe que os mandamentos do Senhor. O que estava acontecendo aqui com Israel? Israel, devido aos seus muitos pecados, eles se apegaram única e exclusivamente a si mesmos e a deuses estranhos, E Deus vai identificar o problema que é de Israel e também um problema nosso também hoje. O grande problema das pessoas é exatamente elas perderem o senso de autoavaliação e de autoconfrontação. E isso deve ser feito continuamente, deve ser feito diariamente. Nós temos que ter esse senso de análise constante. Como a gente já falou em outros devocionais, e aqui se repete, os problemas que nós passamos muitas vezes é exatamente porque nós perdemos esse senso de avaliação e no final das contas nós não estamos mais fazendo como Deus quer. E isso é muito sutil. Quando nós menos percebemos, nós já estamos seguindo outros caminhos
caminhos. E às vezes nos acostumamos tanto com esses caminhos que a gente ainda tem, às vezes, até o cinismo, muitas vezes, de dizer: não, mas eu estou fazendo como Deus quer. E no fundo, nós esquecemos de fazer como o Senhor quer que seja feito, da forma como o Senhor quer que façamos. Então, por isso que há uma interjeição da parte do Senhor. Ele fala assim: se vocês tivessem dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio. Na maioria das vezes, queridos, nós estamos falando uma coisa e fazendo outra. Essa que é a verdade. Nós temos um grande desafio de afinar, de alinhar o que falamos com o que fazemos. A maioria das pessoas, como eu disse, que passam problemas, e até nós mesmos, que enfrentamos algumas situações, no final das contas são negligências nossa mesmo. Quando nós paramos para analisar, nós estamos fazendo do nosso jeito, da nossa forma, porque nós desejamos fazer daquela forma. Então, os grandes problemas aqui que Israel está enfrentando, e aqui o profeta já antecipa o que eles iriam passar, é exatamente isso. Eles, se vocês dessem ouvidos, se vocês fizessem da forma como Deus quer que seja feito, seria muito melhor para vocês, mas vocês escolhem fazer de uma outra forma, Muito bem, então com cada um de nós não é diferente, E aqui também no capítulo 51, verso 13, de Isaías, diz aqui, quem és tu que te esquece do Senhor que te criou e estendeu os céus e fundou a terra e temes continuamente todo o dia o furor do tirano? E aqui é interessante porque o ser humano, ele dá mais valor para os seus inimigos, ele dá mais valor às oposições, às circunstâncias. O ser humano não consegue olha, isso aqui é interessante para você pensar. O ser humano, ele não consegue ter dimensão, claro que ele nunca vai ter, evidentemente, assim, na essência, mas assim, ele deveria ter um pouco dessa dimensão. Claro que eu ia dizer dimensão do Senhor aqui, ninguém vai ter uma dimensão completa do Senhor. Mas Deus, aquilo que Deus revela, nós podemos ter dimensão. Só que nós temos essa dificuldade. Nós dimensionamos os problemas muito maior do que Deus. Porque se assim não fosse, nós não temeríamos certas coisas. Claro que o tema que eu estou falando aqui não é de ter receio de algumas coisas, nós temos que ter o receio, mas não colocar os problemas, as pessoas acima de Deus, e nós fazemos isso. Por quê? Porque aqui Israel, eles tinham mais temor dos tiranos, dos seus inimigos, do que confiar verdadeiramente em Deus, entendeu? E esse é um dilema que todos nós passamos, de supervalorizar o problema como fosse quase que insolúvel. E nós esquecemos, eu acho que todos nós acabamos cometendo isso, de esquecer que realmente o nosso Deus, ele é muito mais poderoso, ele é muito maior, ele é incomparável, mas nós temos essa dificuldade. Nós superdimensionamos os problemas. Como eu vi certa feita agora o Silas de Malafaia numa pregação, ele falou algo bem interessante. Ele falou que Davi não chamou Golias de gigante, mas a Bíblia fala que ele era um gigante, mas Davi não chamou. Ele vai chamar de fato Davi, ou melhor, Davi vai chamar Golias de fato de incircunciso e de filisteu. Quem é esse incircunciso que afronta os exércitos? Irmãos, eu quero uma fé como essa. Você não quer ter uma fé dessa? Eu quero ter todos os dias. Às vezes a gente olha para o problema e a gente fala: nossa, que problema grande. Mas nós devemos olhar para o problema e falar assim: é muito pequeno, o meu Deus é incomparavelmente maior e poderoso para resolver. Eu profetizo nesse dia, nessa manhã, que a sua fé seja renovada, porque Ele promete que se nós dermos ouvidos aos seus mandamentos, se nós confiarmos nele, se nós nos aplicarmos a uma vida de devocional. Ter vida de devocional é ter uma vida de secreto, é ter uma vida no secreto. Você precisa ter uma vida de secreto com Deus. E não sei se você já percebeu isso, mas quando você está fazendo o seu devocional, você está fazendo o seu secreto com Deus, tendo o seu secreto com Deus diariamente. O que nos falta muitas vezes é isso. Davi tinha o seu secreto por Deus. Ele não olha, uma coisa é falar algo da boca para fora, outra coisa é falar sabendo o que está falando. E Davi sabia muito bem o que ele estava falando. Sabe por quê? Porque Davi, ele era um adorador, ele tinha uma vida de secreto com Deus, Então eu deixo essa palavra para você. Dê ouvidos aos mandamentos do Senhor. Confie nele. Ainda que os problemas sejam grandes, ainda que as situações se coloquem, lembre sempre que o nosso Deus, ele é infinitamente maior do que qualquer problema ou dificuldade. Ele nos convida a obedecer, porque ele tem uma promessa para nós, que a nossa paz será como um rio e a nossa justiça como ondas do mar. Olha que tremendo,
né? A tua paz será como um rio, porque o rio no geral ele é tranquilo, né? E as ondas do mar, a sua justiça, ou seja, a onda do mar ela vem forte, assim é Deus vem forte para nos fazer justiça. E Ele nos convida a não esquecermos do Senhor e darmos ouvidos aos seus mandamentos. Que nós tenhamos uma fé, queridos, que nós possamos tomar posse disso. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Yeshua.